E aí, minha gente linda, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre viagem. Hoje a dica é para você, passageiro, que está planejando, que quer viajar, que quer conhecer a Europa e não sabe o que tem que fazer, não sabe quanto tem que gastar, quanto vai levar para a viagem, quais os documentos que são necessários para você embarcar nessa viagem tranquilamente, tá bom? Então hoje a dica é o seguinte: primeiro, você tem que ter um passaporte válido. Tá? Então, se você ainda não tem o seu passaporte, você vai lá no site da Polícia Federal, vai agendar lá, vai preencher seus dados e vai agendar para poder ir até eles fazer a inscrição, fazer todo o procedimento desse passaporte, tá bom? Se você já tem o seu passaporte, ele precisa estar válido, então ele tem que ter no mínimo de 90 dias antes do vencimento, no tempo que você vai e volta. Tá? Então, vamos supor, se você vai fazer sua viagem e volta dia 1º de setembro, o seu passaporte ele não pode vencer dia 30 de setembro. A data de vencimento dele é de 90 dias para frente, tá? Então, o seu passaporte ele tem que estar válido com esse mínimo de tempo aí, tá bom? O segundo passo você precisa ter um comprovante de hospedagem, uma reserva no hotel, você precisa ter tudo certinho, porque se você para na imigração, eles vão te pedir para conferir. Se você vai a turismo, você precisa de uma hospedagem, né? Se você tiver a carta convite de alguém que já mora na Europa, que você vai se hospedar na casa dela, que você vai ficar na casa dela, essa pessoa precisa estar legal naquele país. Tá? Então, se você tem um amigo que mora lá na Europa e que você vai ficar na casa dele, ele precisa estar legal nesse país para poder expedir aquela carta carta convite que você vai ficar lá hospedado. Então, a responsabilidade de receber você no país, de te abrigar por aquele tempo que você vai passar, é da pessoa que está emitindo essa carta convite para você. Também por isso que é importante que ela esteja legal no país, tá bom? O comprovante de financeiro. Você pode apresentar um comprovante de conta corrente, de cartão de crédito, você pode apresentar o dinheiro em espécie, o seu saldo, enfim, mas você precisa comprovar para eles que você tem uma quantidade X de dinheiro para gastar nessa viagem. Em média, mais ou menos, isso depende muito do país para onde você vai, mas a média é entre 70 e 90 euros por dia. Então, aí você faz uma continha básica. Se você vai passar 10 dias, por exemplo, lá em Portugal, que o mínimo que eles pedem para você ter por dia são 70 euros, então você vai fazer uma conta. 10 dias, pelo menos 700 euros para fazer essa viagem aí, que vai durar mais ou menos 10 dias, né? Isso é o mínimo, tá? Também não pode chegar lá com rios de dinheiro, tá, gente? Porque daí eles vão desconfiar. Tá levando dinheiro demais, por quê? E aí eles começam a questionar por que tanto dinheiro, por que tanta coisa, né? Porque eles já acham o quê? Que você vai ficar lá ilegal, e isso de fato acontece muito, tá? O seguro viagem, gente, ele é obrigatório. Nós já vimos pessoas, passageiros, terem problemas na imigração porque não quer pagar o seguro e acaba voltando de lá, tá? Então, ele é obrigatório sim, principalmente na área, o Tratado de Schengen, que exige o seguro viagem. Até porque é uma segurança sua. Se de repente você tem um imprevisto de saúde, você comeu alguma coisa que não fez bem, sei lá, sofreu um pequeno acidente em um passeio, alguma coisa, você vai precisar de atendimento médico. O custo dos hospitais são altos, então o seguro, ele também garante, né, que você vai ter um atendimento, que você não vai precisar desembolsar dinheiro nessa viagem. Ele vai cobrir todos os custos caso você precise. Claro que seguro é uma coisa que a gente paga torcendo para não usar, né? Mas você precisa ter em mãos esse seguro para que eles saibam que você está ali respaldado, que você vai, caso você precise de atendimento médico, você vai ter o seguro para te acompanhar e para cobrir todas as despesas que você tem. Passagem de retorno, tá? Você precisa entrar num país com a passagem emitida de ida e de volta. Tá? Quando você vai lá na companhia aérea, ele já vai puxar todo o histórico do seu bilhete e ele vai ver se você tem a passagem de ida e de volta. Se você não tem a passagem de volta, muito provavelmente você já vai voltar de lá de onde você está. Então é preciso que você tenha a passagem de ida e de volta, porque obviamente você vai voltar. Eu estou aqui falando para passageiros que vão e que voltam. Tem passageiros que vão com a intenção de não voltar, de ficar.
Ok, mesmo assim você precisa ter a passagem de ida e volta, porque senão você corre um grande risco de voltar da imigração de lá mesmo, você não continua a sua viagem, tá? Então é preciso sim que você tenha o seu bilhete emitido, ida e volta, tá bom? Com relação ao Covid-19, a todo esse questionamento que a gente tem passado aí nos últimos 2 anos e um pouquinho, é importante que você esteja preparado, porque dependendo do país para onde você vai, ele vai pedir um teste, um exame ali na hora que vai comprovar que deu negativo. Outros países exigem o comprovante de vacina, o cartão de vacina. Então a gente precisa saber exatamente o país para onde você vai, por onde você vai passar, para que a gente faça toda essa pesquisa certinha, exata de cada país para onde você vai, porque cada um segue uma regra, né? Mas no geral é isso, tá? No geral é passaporte válido, comprovante de hospedagem, comprovante financeiro, seguro viagem e as passagens com retorno, ida e volta com retorno, tá certo? Vamos ficar por aqui. Em outra oportunidade eu gravo outros vídeos falando de dúvidas frequentes dos passageiros, tá? E se precisar viajar, entre em contato comigo, que eu tô aqui para atender e para dar diquinhas de viagem para vocês, tá bom? Um beijo e até mais!